A personalidade do homem é o seu destino. Arthur Schopenhauer. Observar a diversidade de comportamentos que nos rodeia é notar ao mesmo tempo um mistério e uma verdade incontestável. Enquanto alguns parecem mover-se com uma energia inesgotável, outros preferem a quietude da reflexão silenciosa. Alguns envolvem-se facilmente em círculos sociais e buscam contato constante, ao passo que outros guardam suas emoções e mantêm uma postura reservada, mesmo nas situações mais intensas. Já parou para pensar por que somos tão diferentes? Por que determinadas atitudes e reações parecem quase instintivas, enquanto outras são moldadas lentamente ao longo da vida? Afinal, o que determina a maneira como cada pessoa sente, reage e interage com o mundo? Essa pergunta não é nova. Desde a antiguidade, médicos e filósofos buscaram compreender as forças internas que moldam o comportamento humano. Hipócrates, considerado o pai da medicina ocidental, acreditava que o equilíbrio entre 4 fluidos corporais, o sangue, a bile amarela, a bile negra e a fleuma, influenciava não apenas a saúde física, mas também o temperamento das pessoas. Mais tarde, Galeno expandiu essa teoria, definindo 4 tipos temperamentais: o sanguíneo, associado à leveza, sociabilidade e entusiasmo; o colérico, ligado à força de vontade, à impulsividade e à liderança; o melancólico, que expressa profundidade emocional, introspecção e sensibilidade; e o fleumático, símbolo de serenidade, constância e estabilidade. Na prática, essa teoria influenciava não só diagnósticos médicos, mas também percepções morais e sociais. Um temperamento colérico, por exemplo, podia ser visto como nobre ou perigoso, a depender do contexto. Já o melancólico era frequentemente associado à genialidade, mas também à instabilidade emocional. Essas associações simbólicas não ficaram restritas à medicina ou à filosofia. Transbordaram para a literatura, o teatro, a arte. Personagens como Hamlet, impulsionado por uma alma melancólica, ou Falstaff, o sanguíneo irreverente, são reflexos de como essa tipologia ofereceu molduras simbólicas para representar a complexidade da alma humana. Ao olhar para esses arquétipos, é difícil não reconhecer pessoas do nosso convívio, ou até a nós mesmos. Pense naquela situação em que, numa reunião, uma pessoa toma a palavra de imediato, define metas com firmeza e conduz os outros com segurança. Ao lado dela, outra prefere ouvir em silêncio, ponderar os riscos e apresentar sugestões com calma. Em paralelo, um terceiro contribui com empatia e entusiasmo, buscando manter o ambiente leve e motivador. E talvez haja ainda alguém que observa tudo à distância, com cautela, refletindo profundamente antes de se manifestar. Nenhuma dessas atitudes é mais ou menos correta. São expressões legítimas de modos distintos de existir, traços de temperamentos que convivem, em harmonia ou em tensão, em qualquer sociedade. Durante séculos, os temperamentos foram tratados como parte do campo da medicina, da astrologia ou da filosofia. Mas, no início do século XX, a psicologia moderna resgatou e reinterpretou essas ideias sob uma nova luz. Carl Jung foi um dos primeiros a abordar os tipos de personalidade de forma sistemática. Em vez de fluidos corporais, ele falava de funções da mente e atitudes interiores. Jung introduziu os conceitos de introversão e extroversão, que definem a direção da energia psíquica,
enquanto os extrovertidos se voltam para o mundo exterior, buscando estímulo em pessoas e atividades. Os introvertidos dirigem a atenção para o interior, o pensamento e o mundo simbólico. Além disso, Jung propôs 4 funções psíquicas. Pensamento, voltado à lógica e à coerência. Sentimento, que julga o valor subjetivo das coisas. O que é bom ou ruim, agradável ou desagradável. Sensação, ligada à percepção concreta e imediata dos sentidos. E intuição, que capta possibilidades futuras, significados ocultos e conexões simbólicas. Essas funções se combinam com a atitude introvertida ou extrovertida, criando diferentes tipos psicológicos. Uma estrutura que, mais tarde, inspiraria instrumentos como o indicador de tipos psicológicos de Myers-Briggs, muito usado até hoje em contextos educacionais e corporativos. Na vida cotidiana, isso se expressa de forma sutil. Alguém guiado pela função sentimento pode decidir com base em vínculos emocionais. Já uma pessoa dominada pela função pensamento tende a tomar decisões com base em critérios racionais e impessoais. Um sensitivo vive o presente com atenção aos detalhes. Um intuitivo, ao contrário, enxerga além do imediato e busca significados ocultos. Cada pessoa tende a favorecer uma dessas funções, e isso ajuda a explicar por que algumas são mais analíticas, enquanto outras são mais sensíveis, práticas ou visionárias. Décadas depois, pesquisadores como Hans Eysenck deram um passo adiante, estudando a personalidade com base em evidências empíricas. Eysenck demonstrou que os traços de personalidade têm raízes biológicas mensuráveis, como a excitabilidade do sistema nervoso central e a sensibilidade ao ambiente. 2 eixos principais surgem em suas pesquisas: extroversão e introversão, relacionados ao nível de estimulação cerebral necessário para o bem-estar, e o neuroticismo, que diz respeito à estabilidade emocional. Pessoas com alto neuroticismo tendem a ter emoções mais intensas e frequentes. Pessoas com baixo neuroticismo são, em geral, mais calmas e resilientes. Mais tarde, Eysenck acrescentou uma terceira dimensão, o psicoticismo, um fator ligado à criatividade, impulsividade e, em níveis extremos, à propensão a comportamentos excêntricos ou antissociais. Mas aqui, o termo não indica psicose clínica, e sim um traço de originalidade, ousadia e certa frieza emocional. Seu trabalho foi pioneiro e abriu caminho para estudos modernos sobre a genética da personalidade, além de inspirar teorias mais recentes, como o modelo dos 5 grandes fatores da personalidade, hoje amplamente utilizado na psicologia e na neurociência comportamental. Esses modelos não substituem os antigos temperamentos, mas os reestruturam sob uma nova lente. O que antes era atribuído aos humores corporais, agora é compreendido como o resultado de uma complexa interação entre biologia, cognição e experiência de vida. Essas descobertas reforçam uma ideia essencial. Nossas diferenças não são apenas culturais ou educacionais. Elas têm raízes profundas, que começam a se formar muito antes de termos consciência delas. Já reparou como algumas pessoas, quando pressionadas, tornam-se mais firmes, determinadas e às vezes até agressivas? Outras, diante do mesmo cenário, se retraem, ficam ansiosas ou mergulham em longas reflexões. Há também quem mantenha uma calma inabalável, quase como um transe. Reações distintas, mas previsíveis, se compreendermos os temperamentos envolvidos. Se nascemos com certas inclinações,
O que acontece quando vivemos em desacordo com essas tendências internas? E se parte da nossa angústia cotidiana vier justamente do esforço de negar quem realmente somos? Ignorar nosso temperamento é como nadar contra a corrente. É lutar contra a nossa própria natureza, forçando adaptações contínuas que esgotam nossa energia e alimentam frustrações. Pense em uma pessoa introspectiva, inserida num ambiente de exigência social constante, ou alguém altamente energético, obrigado a seguir rotinas burocráticas e repetitivas. O resultado não poderia ser diferente. Desgaste emocional, sensação de inadequação e perda de sentido. Ao observar nossos padrões com honestidade, como reagimos sob pressão, como tomamos decisões, o que nos revigora ou nos esgota, começamos a mapear nosso próprio território interior. E esse mapa pode ser um aliado poderoso. Cada temperamento possui qualidades que, quando reconhecidas e bem direcionadas, tornam-se recursos valiosos. O colérico, por exemplo, carrega uma chama interna de liderança e ação. Mas essa chama, se não canalizada, pode se tornar impaciência, intolerância e explosões de raiva. Já o fleumático, confiável e constante, traz paz aos ambientes, mas pode, na tentativa de evitar conflitos, acabar suprimindo sua própria vontade. Talvez a chave esteja no equilíbrio. Nietzsche dizia: somos processos, não estados. E é justamente nesse movimento que o conhecimento do temperamento atua. Ele não nos prende, nos liberta. Quando compreendemos nossas tendências mais profundas, ganhamos a possibilidade de escolher com mais sabedoria. Sabe aquela situação em que você reagiu de forma intensa demais? Ou talvez tenha se calado e só depois percebeu que deveria ter se posicionado com firmeza? Será que foi um traço do seu temperamento se manifestando? Mas a jornada do autoconhecimento não termina em nós. À medida que nos compreendemos melhor, também passamos a enxergar os outros com mais clareza e a reconhecer os diferentes ritmos dessa grande orquestra que é a interação humana. Conviver é muitas vezes um choque de realidades, mas também pode ser uma dança inspiradora. Reconhecer os temperamentos não é apenas útil para si. Isso também transforma a forma como nos relacionamos com os outros. Compreender que a frieza aparente de alguém pode ser, na verdade, uma forma de estabilidade emocional. Que o entusiasmo exagerado do outro é a expressão do seu modo natural de existir. Que a crítica constante de um colega talvez não venha de má fé, mas de um senso de perfeição interiorizado. Seja nos relacionamentos pessoais, no trabalho, nas amizades ou na criação dos filhos, reconhecer os temperamentos nos ajuda a interpretar comportamentos de forma menos reativa e mais generosa. A diferença deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma riqueza. Talvez o maior valor dessa teoria milenar esteja justamente em não nos rotular, mas em nos lembrar de que somos únicos e, ao mesmo tempo, parte de um padrão maior. Entender isso é lançar luz sobre aquilo que nos move, nossas forças e fraquezas, o que traz orgulho ou vergonha, o que nos inspira coragem ou nossos maiores medos. No próximo vídeo, vamos explorar o mais explosivo dos temperamentos, o colérico. Uma energia bruta, muitas vezes mal compreendida, mas que guarda em si o potencial para grandes feitos, onde nem toda força é virtude e nem todo silêncio é paz. Gostou deste vídeo? Deixe seu like, compartilhe sua reflexão nos comentários e inscreva-se no canal. Para se aprofundar no tema, confira os links dos livros na descrição. Ao comprar por eles,
você apoia o crescimento do canal e nos ajuda a continuar espalhando boas ideias.